Fala, meus bem resolvidos, meus cirurgiões bem resolvidos. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula aqui, que é uma aula de aquecimento, gente, da nossa Masterclass Cirurgião Bem Resolvido, tá? Então, se você tá aqui agora, eu já adianto uma coisa, tá? Essa aula, gente, ó, não é por acaso, tá bom? Ela existe para te trazer clareza, tá? Por que clareza? É para fazer com que você chegue lá na Masterclass do dia 10 de fevereiro, que vai acontecer às 8 horas da noite, para que você chegue muito mais consciente do caminho que você tem que percorrer ali para poder dominar as cirurgias essenciais em cães e gatos, tá? E para quem ainda não me conhece, está aqui assistindo pela primeira vez essa live, eu me chamo Kaique Neves, eu sou cirurgião veterinário e eu ensino outros médicos veterinários a dominarem o passo a passo das cirurgias essenciais de cães e gatos, tá? E aí, quando eu falo em dominar, gente, tá? Não é só saber ali operar, tá? Não é só sobre fazer a incisão, realizar determinada técnica cirúrgica e fechar, dar ponto, suturar, não. Não estou falando só disso, tá? O dominar é dominar todo um processo. É um processo inteiro que envolve tudo, até você executar a técnica, até o pós-operatório, tá bom? Então essa aula de hoje, ela existe exatamente sobre isso, é para isso, tá? E aí eu vou te mostrar, eu vou te dar um guia, eu vou te dar um norte para que você, né, possa se sentir seguro aí nessa caminhada, né? Para que você realmente domine aí esse passo a passo, tá bom? Então, desde o momento em que o caso cirúrgico chega para você atender, até o pós-operatório, tá bom? Então, muita gente acha que depois que operou já era, acabou, né? Passa para outro, chama outro, né? Mas não é verdade, tá? A verdade é que não acabou não, não para por aí não para depois da cirurgia não. Então lembra, é um processo, tá? Não é só executar a técnica, tá? E assim, deixa eu só alinhar outra coisa que é importante, tá? Essa aula é sobre clareza, né? Que eu quero que a cabeça de vocês, gente, ó, expanda, abra a cabeça de vocês. Por quê? Para enxergar o que está ao redor de um procedimento cirúrgico. Não fique batendo na tecla de só técnica, sabe? Tem gente que parece que usa aquelas viseiras igual o cavalo usa, que não consegue enxergar para os lados, né? Então, não foquem só na técnica, tá? O segredo, o ouro, vai muito além da técnica. Então, vocês precisam realmente entender esse processo, principalmente para quem não tem um processo, né? Um processo de captação, um processo que vá trazer mais clientes, que vá trazer mais casos cirúrgicos, para você operar mais, para você aumentar a sua bagagem cirúrgica. E aí conseguir o quê? Além de monetizar, você ficar satisfeito com a medicina veterinária. O que eu vejo aí de gente insatisfeita com a medicina veterinária não está inscrito. Então, se você se sente assim, inseguro, né, mesmo sabendo operar, mesmo já operando alguns casos, né, dominando algumas técnicas, se você vive inseguro mesmo assim, é porque você ainda não está dominando todo o processo, você só está focado na técnica, tá? E aprender técnica, qualquer pessoa aprende a qualquer momento, tá? Basta querer. Mas aí o processo como um todo você precisa realmente buscar, tá? Então, e eu falo isso com propriedade, tá, gente? Porque no começo da minha carreira não foi nada fácil, tá? Se você faz plantão aí à noite ainda, se você atende, você clinica durante o dia, se você, além de clinicar durante o dia, faz plantão, eu já vivi isso por muitos e muitos anos, tá? Eu, no início da minha carreira, eu fazia plantão noturno, atendia durante o dia, das 8 às 8 da noite, eu ia falar às 6, mas nunca saía às 6, né? Porque o senso de responsabilidade com o paciente gritava em mim, né? Então, muitas vezes passava das 8 e ainda tinha que ficar de plantão, né? Quando não ficava de plantão na clínica, era de sobreaviso com aquele celularzinho
que eu às vezes escutava o celular tocar sem nem tocar. Quem aí passa por isso? Comenta aí no chat pra mim, que eu tô de olho aqui no chat, tá? Então, se você já passou por essa experiência de plantão, né? Aquela labuta realmente é muito desgastante, né? Às vezes chegam casos, né, que você, não tem suporte, às vezes não tem como chegar num diagnóstico definitivo, às vezes o animal tá precisando realmente fazer algum procedimento, mas você tá inseguro. Eu tô com medo, não sei fazer, né? Então, assim, isso acontece, tá? Então eu já vivi muito isso, tá? Vivia cansado, porque essa rotina é desgastante. Existe um prazo para isso, né? E eu quero que vocês tenham consciência desse prazo, tá? Então, para muitos aqui, esse prazo, se Deus quiser, vai acabar, tá acabando. Vocês têm que almejar um crescimento profissional na área de vocês. E muita gente não enxerga que... muita gente, só consigo crescer se eu fizer uma pós-graduação. Gente, então assim, pós-graduação, beleza, é massa, é top. Mas você já pensou o quanto que envolve, né, de gasto, deslocamento, né, capacidade mental, emocional, deslocamento para grandes centros, né, com pós boa. Então assim, mas muita gente não entende que para mudar de vida mesmo, para começar a galgar algo melhor, você precisa, o simples, o básico, comece a dominar cirurgias essenciais. É uma dica que eu estou trazendo para você aqui. Para quem não opera ainda, que tem vontade, você vai conseguir monetizar mais na clínica onde você trabalha. Você vai conseguir captar mais casos. Você vai conseguir ter repertório para conversar com os tutores sobre a necessidade do procedimento cirúrgico para aquele animal, sabe? Então, quando eu comecei a pensar nisso, naquela época, minha vida mudou, né? Então eu comecei a me posicionar como um médico veterinário que sabia operar, tá? E aí a técnica a gente vai buscando, tá? A técnica a gente busca, a gente treina, a gente pega cadáver, a gente treina, sabe? Então, quando eu comecei a dominar as cirurgias essenciais, tudo mudou. Minha renda mudou, tá? Minha agenda mudou. Não precisei estar naquela, né, só na clínica fixo, dependendo de um valor fixo. Ah, meu Deus, e se eu sair da clínica e ficar como um cirurgião só, o que vai ser de mim? Será que vai aparecer paciente para operar? Será que não vai? Vocês acham que eu não tive esse questionamento, esse medo? Muita gente aí, né? Quem está aí preso numa rotina clínica, trabalhando de dia, pegando plantão à noite, né? Nessa rotina exaustiva que muitos médicos veterinários entram em burnout, tá? É o que a gente mais vê. Esgota a saúde mental, saúde psicológica da pessoa. A pessoa não tem ânimo para nada, não tem ânimo de fazer um exercício, não tem ânimo de curtir com a família, só quer deitar, só quer dormir. Final de semana só quer ficar no sofá, assistir alguma coisa quando não tá fazendo plantão, né? Então, isso cansa a gente, tá? Essa rotina de só clínica, cansa. Então, você que é clínico aí, você que faz plantão, ou até mesmo você que já opera, né, mas tem aquela insegurança, aquele receio por achar que não sabe operar direito, tá? Então comece a dominar as cirurgias essenciais, porque daí o jogo vai mudar. Eu tenho certeza, eu te afirmo com propriedade, porque mudou para mim, tá? Eu quero trazer essa visão para vocês. Tá? Então cirurgia, gente, traz autoridade. Cirurgia, ela vai te trazer valorização, tá? E com isso tudo, com autoridade, com valorização, você vai ter o quê? Você vai conseguir ter liberdade. Você não vai ficar refém de R$2.000 por mês que você ganha fixo numa clínica para trabalhar das 8 às 6, tá? Vocês sabem que eu não... Vocês acham que eu não sei o valor que a maioria dos clínicos ganham, né? Então, assim, é complicado. Então, as pessoas que almejam um crescimento na profissão têm que buscar isso, tem que dar o start, gente, tá?
E aí, para ficar simples, eu organizei isso em 3 etapas que eu vou te trazer aqui hoje, tá? Então, essas 3 etapas é o que todo cirurgião bem resolvido precisa dominar, tá? Então, eu vou comentar aqui essas 3 etapas e depois vou discorrer para vocês sobre essas etapas, tá? Então, a primeira fase é a fase da decisão cirúrgica. Anota aí, grava isso, tá? A primeira fase, a primeira etapa é a fase da decisão cirúrgica, tá? E eu vou explicar o que é essa decisão cirúrgica. A segunda etapa é o procedimento cirúrgico em si, tá? É a cirurgia. E a terceira etapa, a última etapa, não menos importante, pelo contrário, né, que corresponde aí, né, o pós-operatório, que corresponde a 60% do sucesso de várias cirurgias, 60% ou mais, tá? Então, tudo começa na primeira etapa, que é o quê? É a decisão cirúrgica. É o momento em que o paciente ele vai chegar para você, você que faz atendimento clínico, você que tem vontade de começar a operar, a entrar nesse mundo da cirurgia, tá? É o momento em que você vai avaliar aquele paciente, você vai entender o problema, você vai solicitar os exames diagnósticos, daí você vai fechar esse diagnóstico e você vai decidir se aquele caso ele é cirúrgico ou se não é cirúrgico. Você vai ver, né, através de toda essa análise conjunta da sua avaliação clínica, né, que quando se transforma em cirurgia é uma avaliação clínico-cirúrgica, você vai verificar isso, você vai olhar os exames, né, você vai conversar com quem está te proporcionando esse diagnóstico para trazer mais clareza. E aqui nessa etapa, que é essa etapa da decisão cirúrgica, um erro muito comum, sabe qual é? Fale aí, quem está me acompanhando aí. Um erro comum que muitos veterinários fazem, gente. Não, vou trazer 2 aqui, tá? Primeiro erro muito comum é aquele veterinário que foge da cirurgia por medo, por não saber. Fala, eu não sei fazer essa técnica que o animal precisa, eu não vou nem indicar, né? Não vou nem indicar. E o animal ali que está precisando do procedimento, você não pensa nele não, né? Se pelo menos você indicar para alguém que saiba fazer, beleza. Mas o que não pode é você ser egoísta a tal ponto de, por você não saber fazer e também por não querer encaminhar, você deixar o animal ali sofrendo, né? Um animal às vezes que precisa passar por um procedimento, tá? Às vezes fica cozinhando aquele tutor ali, né? Entre aspas, cozinhando entre aspas, demorando para trazer uma decisão para o tutor, que muitas das vezes é uma decisão cirúrgica para o animal, e aí só vai agravando o quadro do animal, só vai agravando. Quantas vezes eu vejo isso, gente, na minha rotina cirúrgica, sabe? Os pacientes chegam, já o tutor já esgotado, tanto psicologicamente quanto financeiramente. É complicado. Quando que as pessoas vão parar para pensar nisso? Se você tem medo, busque resolver esse medo. Comece a dominar o que você acha que não domina, tá? Mas também tem aquele outro tutor, ou aquele outro veterinário, perdão, que o segundo erro comum é o quê? Aquele outro veterinário que também tenta resolver tudo com cirurgia. Para ele, tudo é cirurgia. Espirrou aqui na frente, na hora da anamnese, é cirurgia. Sabe? Tudo é cirurgia. Então, assim, não é por aí. Nenhum dos dois está certo. Tá? Então, o veterinário que foge da cirurgia por medo, não está certo. E aquele veterinário que tenta transformar qualquer problema em cirurgia, por quê? Por dinheiro, pensando apenas no dinheiro, tá? Nenhum dos dois é certo, tá? Então, cirurgia é indicação, tá? Cirurgia é responsabilidade, é ética. Lembra, você é médico veterinário, tá? Então, quando você domina isso, gente, para conversar com o tutor com muito mais clareza, com muito mais segurança, você passa a confiança para o tutor. E aí, essa etapa da decisão cirúrgica, ela se consolida e isso vira o quê? Vira um procedimento cirúrgico.
captado por você. Você vai resolver esse problema. Você vai evoluir com o paciente para um procedimento cirúrgico, que é o quê? A segunda etapa. A segunda etapa é o procedimento cirúrgico em si, tá? É o arroz com feijão bem feito, tá bom? Que muita gente não entende, tá? É o arroz com feijão bem feito. Você precisa saber o arroz com feijão bem feito. Todo médico veterinário precisa ser resolutivo. Ah, mas eu tenho medo, nunca operei. Comece a entender cirurgia. Comece a operar. Pegue casos simples. Comece com a castração. Aprenda a técnica, o passo a passo. Tá? Aqui a gente está falando dessa segunda etapa, que é o procedimento cirúrgico em si. Então comece a dominar, porque isso vai fazer com que você não tenha pânico no momento, né, que for fazer. Não fique fazendo no improviso, né? Então é exatamente o que você vai fazer, tá? É você saber o que você vai fazer, por que você vai fazer aquele procedimento e também saber como resolver uma complicação, ou seja, quando algo foge do esperado. Que muita gente não pensa nisso, né? Começa a operar, né, de forma totalmente improvisada, não dominando a técnica em si, não dominando todo o processo. E aí começa a ter o quê? As complicações. E quem sofre lá na ponta é quem? O animal e a família desse animal. Você não vai estar impactando vidas positivamente assim, tá? Se você opera só por dinheiro, tá? Acho que não consegue ir muito para frente não, tá? Existe um limite para isso, tá? E o preço é caro lá na frente para quem faz dessa forma, tá? Então, você que está aqui me acompanhando, que está assistindo essa live, né? Eu tenho certeza que se você já não opera, né, você tem essa vontade de se tornar um cirurgião bem resolvido, é porque lá no fundo você quer realmente impactar vidas, tá? É o que todo bom cirurgião, cirurgião bem resolvido, cirurgião que se preze, quer, né? Ver o animal chegar de uma forma para você, né? Doente, às vezes precisando de um procedimento, você opera, tá? O animal se recupera, vem para tirar os pontos, tá tudo bem, a família tá feliz, sabe? Você tá resolvendo um problema, isso vem muito mais, isso vem antes de qualquer ganho financeiro. O ganho financeiro é uma consequência, mas é tão bom, é tão gratificante. Pode ser desgastante? Pode, né? Poxa, tem cirurgias aí que a gente realmente envelhece 10 anos, né? Eu sou ortopedista, neuroortopedista também. Então, as cirurgias ortopédicas, tem cirurgia ortopédica aí, gente, que a gente costuma brincar que envelhece a gente 10, 20, 30 anos. Uma cirurgia, né? Então, ó, já começa a dar uns cabelinhos brancos, tá? Então, assim, comece a pensar nisso, tá? Então, a segunda etapa, sim, é você saber exatamente o que você vai fazer com o paciente, né? Em relação à técnica cirúrgica. Por que você vai fazer aquela técnica cirúrgica? Por que aquela técnica é melhor para aquele paciente e não aquela outra técnica? É você ter um repertório de técnicas, sim, isso é muito importante. E saber lidar com as complicações, lidar com quando algo fugir do esperado, né? Tá? E a terceira etapa que eu vou trazer aqui para você, que é a última que a gente vai estar falando hoje, tá? A terceira etapa onde muita gente erra. Eu falo com propriedade, muita gente erra, porque eu já vi, eu vejo, sempre, tá? Pós-operatório, gente, tá? Não é opcional. Não é opcional. Como assim? Tá? O acompanhamento nesse pós-operatório, ele precisa ser realizado por você, cirurgião. Por você que está começando a operar, principalmente. Tá? Dê assistência ao seu paciente. Não é porque acabou a cirurgia, tchau e benção, não, vem o próximo. Tá? É acompanhamento, certo? É comunicação clara com o tutor. O tutor está aflito no pós-operatório, você acha que ele está como? Vendo o animal com dor,
né? Por mais que esteja medicado, tá? Então é responsabilidade sua como cirurgião. Por mais que, mas eu sou cirurgião volante, eu não tenho contato com o tutor, é a clínica que me chamou, né? Eu fui lá, operei, muitas vezes nem vi o tutor. Tem cirurgião que entra e opera o animal que ele nem vê o tutor, nem olha na cara do tutor. Opera, né? Tchau, vai embora, terminou, vai embora. No outro dia nem manda mensagem para saber como que o animal tá, se tá vivo, se não tá vivo. Porra, complicado, né? Então a responsabilidade, gente, é sua profissão, né? Então é aqui, é nesse momento, é nessa etapa do pós-operatório que a sua reputação vai se construir. A sua indicação, né, de outros tutores, né, um tutor vai indicando para o outro, boca a boca, ele é o melhor marketing do mundo, é o boca a boca. Quando os tutores começam a te indicar, meu amigo, não vai te faltar cliente, sabe? Não precisa você estar aí lutando, né? Para estar cobrando pouco, fazendo castração a preço de banana. Pô, se valoriza, pô, né? Tenha aí a confiança no seu trabalho, tá? Então comece a se enxergar de outra forma que realmente você vai conseguir, né, chegar onde você quer. Então tudo só depende de você, gente, é posicionamento. O profissional que se posiciona, a pessoa que opera, né, e se posiciona, pô, ela tá 1000 vezes na frente de outros que não fazem isso. E a grande maioria esmagadora não faz. E eu tenho certeza disso, eu te falo isso, porque eu sei, com propriedade, tá? Então eu vejo muitas pessoas operando, eu ensino, né, para muitos alunos. Meus alunos não são assim, né? Minhas turmas. Então, eles começam a ter essa mentalidade de valor, tá? Então, quem acompanha é lembrado, tá? E aí quem se importa é o quê? É indicado, tá? Então, pensem nisso, tá bom? Então, se eu pudesse te pedir uma coisa hoje, seria isso. Para de pensar só na técnica, tá bom? Hoje eu tô te trazendo esse guia aqui para você saber como dominar as cirurgias essenciais, é dominar o processo, tá? Então para de pensar só em técnica, começa a enxergar a cirurgia como um processo completo, do começo ao fim, tá? E aí, ó, muda essa mentalidade sua, e fazendo isso já vai te colocar à frente, um passo à frente, 10 passos à frente de muita gente, na verdade, tá bom? Então, se você quiser aprofundar tudo isso, entender esse processo com um pouco mais de clareza, de direcionamento, tá? Passo a passo, com segurança, sem improviso, eu te convido para a nossa Masterclass Cirurgião Bem Resolvido, que vai acontecer no dia 10 de fevereiro, às 8 horas da noite, tá? Vai ser totalmente de graça, vai ser online, tá? Então, se você quiser, se inscreve. O link tá na bio do Instagram. Clica lá, se inscreve, tá? Enquanto ainda tá de graça, tá bom? Essa Masterclass foi pensada para quem quer realmente evoluir aí na cirurgia veterinária. Tá bom? Obrigado para todo mundo que acompanhou aqui, ó. A galera entrou aqui. Obrigado. Tamo junto. Para quem já tá inscrito, ó, se preparem, vai vir coisa boa. Viu? Vocês vão adorar. Beleza? Um beijo no coração de todo mundo. Até mais.